Olá, você que opera opções, olá, você que está ingressando neste mercado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Options Jaguar. Aqui eu te ensino a aumentar suas chances de lucro e a reduzir o risco nas suas estratégias com opções. Eu sou Daniel Coelho, especialista da Fundamat Solutions e operador de derivativos certificado Eurex. No episódio de hoje vamos falar sobre o Plano B. Sim, ele, o famoso Plano B. Mas antes disso, já deixa o seu like, toca o sininho, se inscreve no nosso canal, porque aqui você vai encontrar muitos temas relacionados à construção exitosa de estratégias com opções. O que é então o Plano B? O que vem a ser o Plano B? Gente, quando eu falo de Plano B é uma saída, uma solução, caso o seu cenário principal não se confirme, tá bem? Imagine que o seu cenário principal era, por exemplo, de queda. E hoje nós vamos ver um exemplo de Plano B com uma trava que não queria dar certo, tá? E quais as alternativas para construir aí uma saída viável, tá? Normalmente, quando a pessoa não tem plano B, o ser humano conhece três tipos de reação, que são a paralisia, tá? A fuga e o ataque. Isso é inerente aos animais. Bem, se você tem um cachorro ou outro animal qualquer, repara, né? Às vezes, ou ele fica paralisado de medo, ou ele foge, ou ele ataca. No nosso caso aqui, com as estratégias de opções, tá bem? Se você montou uma trava, ela está andando contra você, a paralisia seria ficar olhando para essa trava e rezando para que o curso andasse na direção desejada. E ele não vai. E aí, sabe como é que é, né? Começa a rezar, acender vela para Nossa Senhora da Margem, fica nervoso. Se for uma trava grande, então... E a pessoa fica olhando passiva para aquele prejuízo que vai se acumulando e muitas vezes aumentando. Essa é a primeira reação, a inércia, a paralisia. A segunda reação é a fuga. Então, na hora que essa trava entrar um pouquinho do negativo, você liquida. E aí, depois de liquidar, você vê que foi apenas mais uma violinada, né? O curso voltou e a trava voltou a dar lucro. E, na verdade, você saiu da operação muito cedo e saiu com prejuízo. Pequeno, menor do que no primeiro caso, talvez, porém, não saiu com lucro. E o ataque, né, a terceira reação animal, seria, então, o nosso plano B. Porém, como montar um plano B? Você tem que pensar num plano B como se você fosse um enxadrista. Quando o enxadrista monta a jogada, ele já está pensando duas ou três jogadas mais à frente e já está pensando também na possível reação do seu adversário. Como é que isso funciona na prática? Eu vou mostrar para você agora. Eu escrevi na minha coluna do Money Times um artigo só sobre isso, baseado num caso real. E aquilo me deu, assim, vontade de escrever um artigo, né? Porque eu vi que a pessoa que estava operando essa trava não estava tomando reação nenhuma. Ele estava, assim, no caso da paralisia. E isso chegou até mim e eu pedi licença a ele para escrever um artigo a respeito do caso, tá bem? Está aqui no Money Times e eu estou vendo que esse artigo já tem um certo tempo. Olha só, ele é de 18 de janeiro de 2021, ou seja, já se vão quase 2 anos desde que eu escrevi isso. Tá ok? Vale a pena montar o seu plano B. Nós vamos agora olhar aqui para o Profit, né? Um instantinho só. E vamos discorrer um pouquinho mais a respeito. Eu vou pegar aqui o IBOV, tá certo? Então, mudar a cor da canetinha. Veja, o IBOV atualmente fechou aqui por volta dos 109 mil, tá certo? Se você fosse montar uma trava no IBOV hoje, vamos supor, uma trava de baixa, acreditando que o IBOV cairia, né?
você provavelmente venderia uma call, né? Talvez aqui no 110, e compraria uma call, talvez no 111, não sei. Mas o que acontece se o Ibov, ao invés disso, só mudar a cor para fazer o cenário alternativo, subisse, tá? Quer dizer, você preparou um cenário A, que era o seu cenário principal, aqui, né? Ops, nossa, que bonitinho. E depois foi o cenário alternativo, aquele que você achou que seria menos provável de acontecer, o cenário B, que se confirmou. Como proceder? É isso que nós vamos ver, tá bem? Então, pessoal, por que o plano B é importante? Bem, ele não só evita perdas, mas ele te dá uma possibilidade de contra-atacar caso o seu cenário principal perca a validade. E o plano B, dando certo, ele vai te proporcionar tranquilidade, além de lucro. Trata-se de tomar medidas que mitiguem, eliminem o risco quando o risco se apresentar. Nem sempre é possível, nem sempre é fácil, porém, com uma estratégia bem estudada, as suas chances aumentam. E é por isso que vale a pena investir tempo para montar o seu plano B quando você estiver elucubrando como vai ser a sua estratégia, quando você estiver montando os seus cenários, tá? E o melhor momento para executar o seu plano B, você também vai definir nesse âmbito. Quando você estiver montando a estratégia, quando você estiver estudando os cenários, aí que você vai começar a definir em qual nível de preço é que seria o melhor momento para você tomar uma contramedida caso um cenário desfavorável se apresente. Tudo bem? Vamos lá então. Eu preparei um pequeno exemplo aqui para ilustrar essa técnica. Não é uma operação live, é uma simulação que ilustra a operação que foi feita, uma operação parecida com a que foi feita naquele artigo que eu escrevi para o Money Times quase 2 anos atrás. Vamos dar uma olhadinha? Então, de novo, a nossa Petrobras. Bem, vou dar uma aumentada aqui no meu gráfico. Só um instante. Opa! Tá. Então, vamos lá. Opa! Assim tá bom. Perfeito. Então, observem aqui comigo que a Petro, né, vinha caindo e rasgou aqui esse nível um pouquinho acima dos 22, né, passou aqui pela linha azul, o nível é esse suporte aqui, essa linha azul, mas o curso veio mais para baixo. E talvez nesse dia a pessoa tivesse pensado, agora vai para 15, né? Tá? Porém, ela parou aqui em torno dos 20,70, 20,80 e subiu no dia seguinte, aqui em torno do dia 15 de dezembro. Bem, e aí é a história, né? Alguém poderia ter pensado, olha que hora boa para eu montar a minha trava, né, bem por aqui assim, tá bem? Eu montei aqui, deixa eu ver qual strike que eu usei, acho que foi em torno aqui dos 23 e pouquinho. Bom, então, essas são as posições que eu construí. Então, eu vendi uma call aqui no 22,50. Como é uma venda, né, eu vou pintar isso aqui de vermelho, tá? Para você perceber aqui, ficar melhor de ser visualizado. Bem nesse nível aqui eu vendi a call, tá bem? E depois é uma trava, né? Eu comprei uma call nos 23,50. 23,50. R$1 mais para cima, em torno dos... Então tá, 23,43, 23,50, aqui assim mais ou menos, né? Não precisa ser tão exato.
como foi uma compra, eu vou agora pintar isso de azul, tá bom? Então, transposto ao gráfico da Petro, eis aqui, né, que no dia 15, vamos marcar o dia 15 qual é essa candle aqui, tá? Eu vendi uma call nos 22,50 e comprei outra nos 23,50, depois da Petro furar esse suporte, tá? E eu achar que ela fosse cair abaixo dos 20, né? Era essa a ideia. Eu estava achando que a Petro ia para baixo dos 20, porém ela não foi. Quando ela deu uma repicada, eu armei a operação. Por quê? Para vender a call por um preço melhor, né? E o que aconteceu? Ela continuou subindo. Vamos ver agora no gráfico no Thundermart como é que eu apliquei o follow-up, como é que eu apliquei o manejo da estratégia, tá? Só para mostrar para vocês agora, né? Eis aqui a minha trava, tá bem? Os strikes, o strike vendido tá aqui. Olha aqui, esse aqui é o strike vendido. Esse aqui é o strike comprado, né? Então, eu vendi aqui nos 22,50 e comprei nos 23,50. Agora, vamos ligar os dados históricos e vamos para o primeiro dia da operação. Tenho que dizer, essa operação dura apenas 28 dias. É uma operação que foi começada no dia 15 de dezembro, aqui na nossa simulação, e que teria duração até 20 de janeiro. Tá bem? Então vamos lá. Este é o primeiro dia da operação, quinta-feira, 15 de dezembro. Olhem agora para essa linha branca. Eu sei, gente, são muitas linhas, mas essa linha branca aqui, tá? Que eu vou pintar de magenta agora, é a linha do fechamento diário. E aqui essa coluna cinza mais escura é a mínima e a máxima, é a amplitude do preço da Petrobras neste dia 15 de dezembro de 2022. Tá bem? Agora vamos ver como é que a linha branca se comporta ao longo do tempo. Afinal, nós precisamos de um exemplo real, certo? Esse é um exemplo no passado. Porém, é como eu reagiria se eu estivesse diante de uma operação real. Tá? Olha só, aí veio a sexta-feira, né? Vamos ver de novo. Na quinta-feira, fechou aí por volta dos 22. Na sexta-feira, ficou mais ou menos no mesmo lugar. Aí veio o sábado, domingo. Na segunda-feira, meu Deus, veja aqui, olha. Dá um zoom no seu celular, dá um zoom no seu computador, se você não estiver vendo. Mas isso é importante que você veja. Olha só, onde a linha branca corta a linha verde é bem abaixo da linha do zero, tá? Um pouco abaixo da linha do zero, levemente abaixo da linha do zero. O que acontece? Minha trava de baixa está dando errado. Qual vai ser o momento? Qual será o momento de agir? Bem, já deu errado neste dia, que é o dia 19, 4 dias depois de iniciada a operação, ok. Mas agora vamos ficar atentos para ver o que é que vai acontecer. Será que vai vir mais contra mim? E no próximo dia, ela já veio contra mim, tá certo? Então, estamos vendo aqui que se eu esperasse até o dia 20, tá, eu teria um problema. Mas, se eu agisse a tempo, eu conseguiria mitigar esse problema. Então, vejam, no dia 20, né, eu tomei uma decisão.
que foi comprar calls no strike 23,76. Como o curso estava indo em direção ao meu strike comprado nos 23,51, eu tinha que tomar uma atitude. Esse strike ficou mais caro e eu comprei uma call no 23,76. Tá certo? O que aconteceu? Que, veja, no dia 19, né? Dia 19 aqui na timeline, a linha verde cruza a linha branca, que é a linha do fechamento, ligeiramente abaixo do zero. Tá? Estou aí com em torno de R$35 negativos. E isso é preocupante. Será que agora, ao invés de descer o curso, ao invés de ir para lá, né, ir para a esquerda, o curso agora vem para a direita? Como é que vai ficar a minha estratégia se isso acontecer? Tá bem? Então, eu me decidi por fazer um follow-up aqui nessa situação, tá certo? E montar, na verdade, como se fosse a mesma trava, mas para o outro lado. Mas pouco a pouco, vendo o que é que ia acontecer. Então, no dia 19, tínhamos a situação, a minha estratégia estava levemente negativa. Eu desisti do meu cenário principal, achei que agora o cenário alternativo é que teria validade, ou seja, o cenário principal, aquilo que eu achei que fosse acontecer, não aconteceu. Ou melhor, eu me convenci que eu me enganei na minha opinião, tá? Veja, você pode se enganar nisso também, né? Mas há uma chance de você conseguir sair da operação assim. E o que é que aconteceu? Né? Veio o dia 20 e a operação foi mais ainda para o negativo. Então, para que isso não aconteça, tá? Vamos aqui ver o follow-up, o manejo que eu preparei, né? E no dia 20, eu comprei calls, um strike mais para frente, no 23,70 e pouco ali, tá? O que é que aconteceu? Olha só, essas calls custaram caro, elas consumiram todo o prêmio que eu tinha angariado aqui na minha trava. Daniel, cadê esse prêmio? Calma, vou mostrar para você agora. Olha. Aqui, né, era o prêmio. Por quê? Porque eu vendi calls, tá certo? E com o dinheiro da venda eu comprei outras calls, né, para travar. Travar significa que aqui havia uma linha diagonal em direção ao fundo e essa linha foi estabilizada com a compra de um strike, ok? Então, voltando para o exemplo. Aqui a situação era essa, no dia 19, um pouquinho negativo. No dia 20, comprei mais calls, porque desisti do meu cenário principal inicial, que era de queda, tá? E nesse âmbito eu comprei calls no strike mais para frente. Obviamente, né? Estamos vendo que eu saí de uma situação onde eu tinha um certo prêmio, tá? E fui para uma situação onde essa linha que estava acima do zero, agora vai parar embaixo do zero. Mas isso também não vai ficar assim para sempre, né? Calma um pouquinho. Então, aqui está. Nossa, comprei calls. E agora, o lado esquerdo afundou até quase R$500 negativos. Mas vamos ver como o curso se comporta diante disso. Se ele continuar subindo, eu estou certo. Aí o cenário alternativo se confirmou como cenário principal. Se o curso agora voltar no meio do caminho, eu provavelmente vou sofrer uma perda, porém uma perda menor. E é a tal história, né? Ganhar ou não perder. E se perder, perder pouco. O risco existe, porém, com um plano B, com um plano de fuga, digamos assim, de uma situação adversa, você pode conseguir contornar a situação, tá bem?
E agora, o curso continuou subindo no dia 21, no dia 22 subiu mais um pouco, diante disso, né, os strikes superiores foram ficando cada vez mais ATM, e agora eu vendi uma call aqui no, deixa eu ver, 24 e 26, eliminei o risco completamente, como vocês estão vendo. Deixa eu fazer de novo aqui, mostrar de novo. Veja, isto era um dia antes. Deixa eu escalar melhor, fazer uma proporção melhor aqui. Isto era um dia antes. Eu tinha comprado mais calls e o lado esquerdo tinha afundado para baixo do zero. Tá? E aí, o curso continuou subindo, então vendi mais calls, tá? E a coisa toda subiu para cima do zero, o risco foi completamente eliminado, né? E vocês estão vendo que se eu tinha uma trava de baixa desse lado, onde eu vendi call e depois comprei call, o que eu fiz foi montar uma trava de alta do outro lado, onde eu comprei call, estão vendo aqui o pontinho azul, e depois vendi calls, né? A segunda de onde estava o curso. E o curso veio aqui para os 25 e tanto, e ficou muito bom para vender calls, vendi calls ITM, e por isso a coisa toda subiu para cima do zero, o risco foi eliminado completamente. E agora, se o curso voltar, vamos pegar a canetinha de novo, se o curso for, se o cenário principal se cumprir, o curso cair de novo, então a minha perspectiva de ganho é melhor ainda, tá bem? Olha, tudo isso que eu estou falando agora, na verdade, tá, deveria estar anotado, ou desenhado, ou pensado no seu diário, tá? No seu trading jornal. Você sabe o que é um trading jornal? Eu gostaria muito de falar disso e da importância do trading jornal. Mas, veja, o plano B, tá? E você vai conseguir um plano B cada vez melhor, né, à medida que você for construindo um diário. Um diário é uma coleção de ideias, uma coleção de pensamentos que vai registrando a evolução do seu trading. Mas calma, nós vamos falar melhor sobre isso numa outra hora, tá? E esse é o meu exemplo de plano B, né? Agora eu vou apagar isso daqui, vou voltar aqui para o nosso artigo, para o artigo que eu escrevi há quase 2 anos atrás, e você vai ver que eu não fiz outra coisa nesse artigo do que, né, pegar a trava dele e construir uma outra trava simultaneamente, né, dinamicamente, na outra direção. E com tanto de gente, olha, vejam aqui, esse daqui é um gráfico da B3, eu tirei da documentação da B3, aonde, né, mostra o ingresso de novas pessoas físicas, e é uma coisa assim, exponencial mesmo, sabe? Então, com tanta gente entrando na B3, será que todas elas sabem manejar opções? Vejam o risco aumentando, né? A bolsa é o maior mecanismo de transferência de riqueza do mundo. Mas para alguém ganhar, alguns têm que deixar o dinheiro lá. Espero que não seja você. Por quê? Porque existe um risco nisso tudo. É renda variável, tá bem? E esse aqui é o esquema desenhado à mão, tá, de como deveria estar no diário, no trading jornal desse meu amigo que fez essa venda, que fez essa trava que não deu certo, mas infelizmente ele não cultivava um jornal, ele não tinha um diário de bordo, né? Porque não esqueça que quando você opera opções, você é seu próprio treinador, você é seu próprio gerente de risco. Mas, voltando aqui para o plano B, você tem que poder olhar para as opções e já construir esse desenho, esse cálculo mental de quanto é o risco, porque você quer saber quanto é o risco deste lado aqui. Nossa, canetão. Peraí. Quer saber quanto é o risco desse lado aqui, né? Bem, na hora que você vende, compra strikes. Quanto
que pode ser o seu risco máximo se sua trava der errado. Em função disso, você vai começar a pensar, né, no momento de virar, ou seja, a qual preço você vai tomar uma atitude. Esse é apenas um exemplo de manejo, tá bem? O manejo ideal é você que vai decidir de acordo com a sua estratégia. Eu só apenas exemplifiquei de uma maneira rápida como é que você pode reverter uma trava que estava dando errado. E aí você não incorre naquela coisa, né, de ficar olhando assim, vidrado, vendo, perder, e passando mal, e dormindo mal, ou tendo que contar para sua mulher que a sua grande operação na bolsa zicou ou deu errado, senão que você teria uma chance real de contornar a situação, tá? Assim como nós desviamos de buracos ou de obstáculos quando estamos dirigindo nossos carros pelas ruas. Bem, continuando aqui no meu artigo, veja, né, ele tinha aqui na trava dele a zona do lucro abaixo dos 29,28, a zona do risco, e o que é que acabou acontecendo? Ele foi entrando cada vez mais na zona do risco, cada vez mais, né? A trava, ele começou aqui, e o negócio foi dando cada vez mais errado, até que o psicológico dele não aguentou mais, ele saiu aqui, olha, não estava bem fundo no negativo, e depois que ele saiu, o que aconteceu? O curso voltou para o positivo. Que pena, né? Parece que foi para o negativo só para ele perder a operação. É duro. Se ele tivesse sabido, ou se ele tivesse montado um plano B, ele teria sabido desviar dessa situação sem muita dificuldade. E é por isso. Por isso eu recomendo que você sempre tenha o seu plano B de acordo com a sua construção de cenários. Tá ok? Só para dar sequência aqui, vamos ver. Eu, né, sugeri duas situações que, como nós vimos, foram possíveis de acordo com os gráficos dos preços praticados nessas opções naqueles dias, quase 2 anos atrás. E isso implicaria, né, numa eliminação quase total, né? Para não dizer total, porque a gente vê aqui que o biquinho encosta na linha do zero, tá? E aqui o bico, aqui o fundo flutua acima da linha do zero. Então aqui, nesse caso, o risco foi realmente eliminado totalmente nesse segundo caso. E é isso que eu tenho para lhes dizer. Tenha sempre seu plano B. Não saia de casa sem ele. Monte as suas estratégias a sua estratégia com opções, seja uma simples trava ou uma estratégia mais elaborada, sempre ciente que o seu cenário principal pode não se concretizar. E nesse caso, seria bom ter um plano para saber melhor, saber o que fazer, né? Ter um plano B, tá? Para saber contornar a situação. Lembrando que é o plano B que vai reduzir o risco, né? E com isso as suas chances de lucro ficam sempre aumentadas. Por isso, encerro dizendo, né, o plano B é essencial, tá, para contornar situações onde o risco se apresenta inesperadamente, para eventualmente reduzir o risco e assim propiciar situações de lucro certo. E você, já conhecia o plano B? Gostou? Gostou do conteúdo de hoje? Pois é, se você não conhecia o plano B, se você tem perguntas a respeito, deixe o seu comentário aqui com um hashtagzinho plano B para eu saber que você tem mais dúvidas a respeito deste assunto, tá bem? E se você conhece pessoas que estão na mesma situação, que montam suas travas, que montam suas estratégias, mas ainda não sabem conduzir, né, as estratégias caso um cenário adverso se apresente, elas partem sem plano B, saem sem plano B, então compartilhe esse vídeo, tá ok? Dá o seu like, inscreve no canal e até a próxima.